Pai do Senhor, meus irmãos, como que vocês estão? Mais um dia aí maravilhoso na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje aqui quero agradecer primeiramente a Deus, né, por Ele proporcionar mais um dia para nós aí. E hoje aqui contemplando mais um dia de vitória. E também quero passar aqui para agradecer a cada um de vocês aí que estão me ajudando a esse canal, semeando bênção através da fé. E através de cada um de vocês aí, o canal está cada vez mais aí levando. E através de vocês também estão pessoas aí sendo conhecidas e conhecendo a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, né, meus irmãos? Então, muito obrigado, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. E vamos aí fazer a obra de Deus e peço para vocês aí ativar o sininho, compartilhar, né, e se inscrever no canal aí para que a bênção de Deus chegue até a casa de vocês. E vamos lá, meus irmãos. Hoje, Deus me deu uma palavra tão maravilhosa, meus irmãos. E essa palavra, ela nos ensina. Então, através dessa palavra, meus irmãos, quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Como está a fé de vocês? No que está direcionada a fé de vocês? Que direção que está a fé de vocês? Está em Deus? Está em Jesus? Por que eu faço essa pergunta para vocês, meus irmãos? Eu, um tempo atrás, agora um pouco tempo atrás, eu achava que minha fé estava em Deus. Eu pensava que eu estava tão ciente que minha fé estava direcionada a Deus. E vou dizer para vocês vão entender o que eu estou querendo falar aqui. Hoje eu contemplo a vitória. Hoje a minha fé é totalmente em Deus. Então, porque Deus age na minha vida, Deus transformou, Deus criou, Deus fez maravilhas. Mas só que um tempo atrás, Deus estava fazendo maravilha. Deus me resgatou da morte, Deus me libertou de muitas coisas e eu aceitei Jesus. Estava caminhando na presença de Deus. Então, meus irmãos, eu achava que minha fé estava totalmente em Deus. Então, vou chegar aqui na palavra e vou estar falando um pouco dela e tenho certeza que essa palavra vai abrir a mente de vocês, vai abrir a direção da fé de vocês. Espero que a fé de vocês esteja em Jesus. Se não tiver, eu tenho fé e tenho convicção que agora vai estar. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, a palavra do Senhor diz assim, olha, preste muita atenção. Ouve essa palavra, abre o teu coração e medite nela e dê uma olhada assim onde que está a tua fé. Se está em Deus, se está em coisa do mundo, se está em carro. Então, meus irmãos, vamos lá que daí Deus vai trabalhar através de mim, que Deus vai fazer sobrenatural na minha vida e na vida de vocês, né? Então, meus irmãos, a palavra diz assim, Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Pela fé, os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o invisível não é feito daquilo que se vê. Palavra tão maravilhosa, né, meus irmãos? Uma palavra assim, não tão grande assim pelo contexto, mas tão enorme, né? Porque a fé da gente é algo sobrenatural, né? A fé da gente é uma coisa que muitas vezes a gente tem fé que vai conseguir uma coisa pequena e fica pensando, Deus me dá tal coisa, de repente demora um pouquinho, quando você vê Deus te surpreende, né? Te dá algo tremendo, maravilhoso. Então, meus irmãos, Deus é maravilhoso. Agora eu quero trazer aqui para vocês essa questão da fé. Eu aceitei Jesus, meus irmãos, eu servi o mundo, então, graças a Deus, fui liberto, né? E aceitei Jesus, caminhei na presença de Deus e eu era. Então, eu comecei a aprender, né, sobre a palavra de Deus, graças a Deus, Deus punhou bons ensinadores. Então, meus irmãos, eu estava na igreja no AD Novo Horizonte aqui e eu não tinha visão. Muitos de vocês sabem, né, o que aconteceu comigo, perdi a minha visão totalmente. E, e quando aceitei Jesus, eu não enxergava nada. Então, Deus teve um propósito para mim. Então, eu ia para a igreja, meus irmãos, sem enxergar. Minha esposa pegava na minha mão, levava eu. Então, foi um trajeto assim bem complicado. Mas eu
eu comecei a caminhar na presença de Deus sem enxergar. E daí fui conhecendo a palavra de Deus, fui conhecendo através de outras pessoas, né, lendo, as pessoas pregando e eu conhecendo. Eu, graças a Deus, eu sou muito, eu ouço bem e absorvo bem, né? Então, e daí eu fui aprendendo. Só que isso não me contentava, não me contentava. Eu falava, Deus, eu quero aprender a palavra do Senhor. Eu quero aprender com a minha visão. Não quero escutar a palavra do Senhor através de outra pessoa. Não quero aprender vendo outras pessoas falar. Eu quero aprender e eu ter o prazer de ler a palavra do Senhor e trazer. Eu preciso da minha visão. E fui pedindo, depositando minha fé em Deus e Deus foi trabalhando. Então, daí Deus foi renovando minha visão, foi voltando aos pouquinho, pouquinho, e Deus foi trabalhando, né? Ele não podia devolver tudo na mesma hora porque eu saía da igreja. Não adianta a gente querer ser hipócrita de dizer, se Deus devolvesse minha visão, não estava, porque a gente estava ainda ligado nas coisas do mundo. Só que Deus tirou a minha visão, tirou a visão do mundo, mas me fez enxergar as coisas dele. Então veja que benção. Deus me deu o que eu precisava. Então ele não tirou nada de mim, não tirou minha visão, não tirou minha vida, não tirou nada. Ele me deu uma vida nova. E eu, mesmo recebendo a vida nova, recebendo a bênção de Deus, Deus me curou, Deus me renovou, Deus me resgatou da morte. E eu comecei a servir a Deus aqui no Novo Horizonte, eu e minha esposa, né? Comecemos, depois, passou um ano ali, daí o pastor Paulo, até o pastor Renildo chamou nós para ser líder dos jovens. E nós fiquemos líder dos jovens. Fiquemos ali liderando os jovens, fiquemos um tempo. Certo, vocês estão pensando, né? Mas o que tem a ver com a palavra do Hebreus 11, né? Mas já vou chegar lá. Então, meus irmãos, eu fiquei na liderança dos jovens. Esse aqui eu estou trazendo para vocês verem como que Deus trabalha. Como que Deus trabalha e como que fica o pensamento da gente. E eu não conhecia muito bem a palavra de Deus, não conhecia as coisas, mas eu conhecia o que a turma ia apresentando para mim. Ia apresentando, trazendo, e eu ali absorvendo, né? E eu sentava na igreja, meus irmãos, muitas das vezes o pastor Josnei, o pastor Paulo, eles davam oportunidade para os irmãos ler a palavra, levar a palavra do Senhor para estar levando, e eles recusavam. Muitas das vezes as pessoas recusavam. E eu ali sentado, tentando ler a Bíblia, pedindo para Deus, e eu via que lá doía meu coração. Doía muito, 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 muito. Falava, Deus, eu querendo a minha visão, eu querendo ler a palavra do Senhor, não posso, não tenho a minha visão, e as pessoas têm a visão, é só abrir a Bíblia e ler a palavra do Senhor, rejeita, não querem. Isso machucava muito eu, meus irmãos. Eu subi em casa, e foi indo, e Deus trabalhando, e eu pedindo, Deus, me dá a minha visão, cura a minha visão, para mim ler a tua palavra, para mim conhecer a tua palavra através de mim, eu e o Senhor, somente eu e o Senhor. Então, meus irmãos, e foi nisso, foi indo, foi indo. Um dia, cheguei em casa, eu e minha esposa, da escolinha dominical, chegamos em casa, eu lembro até hoje, eu conversando com vocês aqui, parece que eu estou vendo essa passagem agora, sabe? Acontecendo agora. Então, meus irmãos, eu cheguei em casa com a minha esposa e nós sentados aqui, aqui no estúdio dela, e eu lembro até hoje, o irmão Francisco, ele é a liderança do Itaqui, do AD Itaqui ali. Ele mandou uma mensagem para minha esposa se eu poderia levar a palavra e estar orando pelos pedidos de orações. E eu muito feliz, falei para você, vale que eu levo. Ela falou, não, ele leva. E eu fiquei muito feliz, meus irmãos. Fiquei, nossa, pulando de alegria, feliz. E quando ela mandou a mensagem, terminou, eu peguei aquela alegria minha, de repente já... Sabe por quê? Eu lembrei que eu não enxergava. Imagina, de tanta alegre que eu fiquei que eu esqueci que eu não enxergava. Veja a alegria minha, tão alegre de levar a palavra do Senhor, poder ler a palavra e ler. Eu esqueci que eu não enxergava, meus irmãos. E daí eu fiquei tão feliz e de repente falei, nossa, e agora? Eu não enxergo, como que eu vou levar a palavra? Você vê, né, meus irmãos? E nisso, Deus conhece o coração da gente, né? E nisso eu peguei e dobrei meu joelho, né? Fui pedir conversar com Deus, falando, Deus, e agora? Como que eu faço? Deus só foi. Deus me deu a palavra. E Deus me deu a palavra, eu li a palavra, não li, né? Deus foi me dando e falando e eu absorvendo aquela palavra. Daí peguei com a minha esposa, pedi para ela abrir a Bíblia, ela pegou, daí ela leu para mim
palavra que Deus tinha mandado. E daí ela pegou uma caneta e um papel e foi escrevendo, com letra maior grandona, foi pequenininha, depois aumentando, até a minha visão alcançar aquela letra. Só que eu não enxergava nada, meus irmãos, enxergava vulto só, então foi difícil, só que ela escreveu uma letra, ela lembra até hoje, ela contornou a letra com bastante tinta, assim, contornou, e eu não enxergava bem, mas eu dava para me ver um pouco, assim, ter uma noção daquelas palavras, sabe? E cheguei, para vocês verem, que alegre, aquele papelzinho, até punha assim a carta que Deus escreveu para vocês, né? Eu já fui com esse pensamento, né? Eu não consegui ler a Bíblia, mas foi uma carta que Deus escreveu. Então, meus irmãos, cheguei no Itaqui, alegre, com aquele papelzinho, com aquele papel, a carta que Deus preparou para mim, no meu bolso. Daí foi as irmãs, louvaram, né? O hino da harpa. Daí foi, daí quando chegou a minha vez, eu lembro até hoje, o pastor Wellington, era o presidente do setorial, né? Ele pegou e foi. Ele tinha que dar uns avisos que ele tinha que sair. Ele foi antes que eu. Só para vocês verem como que Deus trabalha, meus irmãos. Olha como que Deus trabalha. Enquanto o pastor Wellington foi, ele falou, vou antes que eu tenho que dar os avisos, eu tenho que sair, eu tenho um compromisso. E foi na minha, antes que eu, né? De ler a palavra e fazer o pedido de oração. E Deus chegou para mim e falou, ó, como está a tua fé? Olha como Deus falou comigo, como está a tua fé? E eu querendo, pensando, tá bem minha fé tá ótima. Falei, tá bom, minha fé tá ótima. A tua fé está onde? Falei, tá no Senhor, Deus. E Deus, eu sou sensível para a voz de Deus, eu converso com Ele como eu estou conversando com vocês aqui agora. Mesma coisa. Deus falou para mim, então, vou ver como que está a tua fé. E eu já, minha fé está em Deus, né? Sem entender aquela propósito, aquela conversa comigo e Ele, minha fé está em Deus. Querendo já ser, né? Eu achando que minha fé estava em Deus. Eu, para mim, minha fé está em Deus. Minha fé está em Deus. E Deus só falou para mim, então vamos ver. Aonde está direcionada a tua fé? Se está em mim mesmo. E meus irmãos, pastor Wellington foi lá, deu os avisos, totalmente o aviso, deu lá e daí ele pegou e mandou os meninos apagar algumas luzes, os obreiros lá, apagar algumas luzes de cima do púlpito. Algumas só, não todas, mas apagar algumas. Olha como Deus age, olha como Deus trabalha, meus irmãos, para testar a fé da gente, para ver, para mostrar que a nossa fé não está no lugar certo. E por isso que eu pergunto, onde está a fé de vocês? A fé que tem de Deus. E escute, meus irmãos, Deus falou para mim, agora vamos ver. O pastor Wellington foi e falou para os meninos, para os obreiros, apagar algumas luzes, algumas, sabe? Algumas luzes que não interferem em nada. Só que para mim, eu não enxergava. E eu entrei em desespero. Falei, como que ele vai mandar apagar a luz e agora como que eu vou ler a palavra do Senhor? Se eu já tenho problema de visão, não consigo enxergar, e agora? Então, agora, meus irmãos, entenda. A minha fé estava em Deus? Tá? A minha fé estava em Deus? Né? Se ela está pensando mais, vocês já vão entender. E depois, meus irmãos, lá no púlpito, nervoso, cheguei lá no púlpito nervoso e fui tentar ler a palavra do Senhor, não consegui, porque eu não enxergava, o nervosismo tomou conta, e de veio o obreiro lá com a lanterna, com a luz do mundo, iluminou no papel aquela claridão, eu não enxergava, o nervosismo tomou conta. E não consegui ler. Então o irmão foi lendo e eu fui repetindo o que o irmão falava. Consegui lá falando o que o irmão falava. De repente, meus irmãos, orei, dei pelos pedidos de orações e depois sentar. Aqui eu vou falar para vocês, sinceramente, eu sou sincero de falar, porque aquele culto para mim não prestou. Aquele culto para mim eu queria que acabasse, terminasse ligeiro para mim sumir embora. E fiquei, aquele culto não prestou, não prestei atenção em nada, não prestei atenção em nada da palavra que foi dito, porque eu fiquei envergonhado, fiquei ali, sabe, constrangido e acabou o culto. Eu falei, ô glória, vamos embora. Cheguei em casa, meus irmãos, dobrei o meu joelho,
Fui conversar com Deus. Agora, quero que vocês entendam uma coisa. Olha o que nós fazemos. Eu falo nós, não sei vocês, mas eu, infelizmente, eu fazia isso. Hoje, graças a Deus, não faço. Hoje eu já sei que os atos das coisas que eu faço sou eu, não é nada Deus. Eu cheguei na minha casa, dobrei meu joelho e fui questionar Deus. Mas ouça, a sorte que Deus tem misericórdia de nós. Eu dobrei o joelho e falei, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor me levou lá para me passar vergonha? Não pude ler a palavra do Senhor, todo mundo cheio, a casa do Senhor, não pude ler, todo mundo viu, passei vergonha. Por que o Senhor permitiu isso? Questionei Deus. Sabe o que Deus falou para mim? Filho, olha a palavra de Deus para mim. Filho, olha o tamanho do amor de Deus. Estão entendendo? Eu questionando Deus e olha, Deus fala para mim, filho, filho, olha a plenitude, olha o amor de Deus conosco. Filho, quem apagou a luz foi você mesmo. Eu como, Deus? O Senhor ele falou, você, a tua fé estava na luz do mundo. A tua fé estava numa luz que qualquer um vai lá e aperta a tecla e apaga. Qualquer ser humano da terra vai lá e aperta o teclado e apaga. E a luz que você tinha dentro de você, você mesmo apagou, que é a luz do Espírito Santo. E quem tem a luz do Espírito Santo não precisa de luz do mundo. Estão entendendo, meus irmãos? O que Deus falou para mim? Você permitiu. A única pessoa que pode permitir que a luz do Espírito Santo apague dentro de nós mesmos somos nós mesmos. Deus falou, você apagou a luz do Espírito Santo dentro de você. A palavra diz, a palavra é lâmpada para o meu pé e luz para o meu caminho. Então quem tem a presença de Deus, quem tem a presença do Espírito Santo, não precisa de luz do mundo. Não precisa dessa luz aqui que está clareando aqui agora, porque quem clareia é Deus. Nós temos que ser luz para levar para a escuridão, para levar aquelas pessoas que estão no escuro. Meus irmãos, Deus pegou eu e falou desse tipo. Você apagou a luz de você. A tua fé estava na luz do mundo. A tua fé estava nas coisas do mundo. E você tirou a fé. Você tirou a fé de mim, que te levantei, te resgatei, devolvi a visão, escrevi uma carta para você, te dei a palavra e você chegou lá, trocou tudo isso pela luz do mundo. Olha, meus irmãos, o que nós trocamos. Muitas das vezes nós trocamos a bênção de Deus nas nossas vidas por coisa do mundo. Meus irmãos, não adianta. Muitas das vezes Deus nos dá grandes coisas. Olha, só fazendo uma suposição, só 3 coisinhas que Deus fez na minha vida. Salvou da morte, olha, salvou da morte, salvou da droga e curou a minha visão. Me deu a visão para me enxergar o que Ele queria. E o que eu fiz? Cheguei lá, troquei todas essas bênçãos por uma coisa, a luz do mundo. Que qualquer um vai e apaga. Qualquer um pode ir lá e apertar a tecla. Vocês estão entendendo o que eu fiz? Troquei todas as bênçãos de Deus por uma coisa do mundo. Então eu perdi a presença do Espírito Santo ali, eu permiti. E mesmo assim, para honra e glória, Deus é perdoa, Deus é misericordioso, ama nós. Ele voltou, eu voltei, dobrei meu joelho, pedi perdão. E quando ele falou para mim, eu dobrei, me frustrei, falei, Deus, me perdoa, não quero mais ser, não quero mais ser direcionado com meus passos, eu quero que o Senhor me direcione, eu quero que o Senhor seja a luz do meu caminho, eu quero que o Senhor direcione meus passos. E Deus falou para mim, só confie em mim, só confie. Olha, meus irmãos, Deus falou, só confie. Sabe o que é confiar? Confiar é você ter problema e falar não tenho mais. Você ter dificuldade e falar não tenho mais, porque Deus já me livrou, Deus tirou tudo. E confiei em Deus, e Deus foi trabalhando, Deus foi tão maravilhoso. Então veja, meus irmãos, isso Deus fez para me mostrar. Por quê? Deus falou para mim, agora eu vou te levantar, e aonde você passou vergonha, você vai ser glorificado. Você vai chegar lá, e você vai ler a palavra que eu vou te dar, que muitas pessoas viram que você não enxergava, e vão contemplar vitória na tua vida, vão ver o que eu fiz na tua vida.
E você vai ser testemunho vivo das obras maravilhosas que eu faço em quem crê em mim e quem deposita a tua fé. Entenderam, meus irmãos? Aonde está a fé de vocês? Está em Deus mesmo? Eu achava que estava uns tempos atrás. E fui pego de surpresa. E Deus me mostrou que a minha fé estava na luz do mundo. E falo para vocês, meus irmãos, deposite a fé de vocês em Jesus Cristo. Quem tem a luz de Deus, quem tem a luz do Espírito Santo, não precisa da luz do mundo. Que a palavra diz, o Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ela diz, nem todos que acendam cadeias colocam no velador, mas colocam no velador, né? Para que ilumine a todos que estão na casa. Então nós temos que ser luz para aqueles que estão dentro da nossa casa. Entendeu, meus irmãos? Nós temos que ser luz para aquelas pessoas do mundo. Aquelas pessoas que estão na escuridão, pessoa que está sendo iludido pelo inimigo. Sabe, a bênção, meus irmãos, é a pessoa chegar e falar, nossa, como Deus mudou a tua vida. Nossa, como Deus transformou. Eu quero servir esse Deus que você serve. Imagina, meus irmãos, que bênção, que glória, que alegria. E hoje eu posso contemplar isso. Posso contemplar essas bênçãos na minha vida, porque eu tenho um Pai, eu tenho um Deus, e estou apresentando eles para vocês agora. Basta vocês se colocar em posição dele. Fala, Deus, não quero caminhar sobre meus passos, mas não quero. Só tive frustrações, só tive desacerto, e agora eu quero que o Senhor me conduza. Quero que o Senhor seja a luz do meu caminho. Eu quero que o Senhor tome a minha vida. E Deus está batendo. Está batendo na tua porta para você abrir. Deus não trabalha por lá de fora. Muitas vezes nós falamos, estamos indo na igreja, mas Deus não age, Deus não transforma a nossa vida. Deus não faz nada na minha vida. Como que faz na tua, não faz na minha? Porque Deus não trabalha de fora para dentro, meus irmãos. Deus trabalha de dentro para fora. Entendeu, meus irmãos? Deus tem que entrar dentro de você, Deus tem que entrar dentro do ambiente para construir, para transformar, renovar e fortalecer. Que Deus não trabalha para o lado de fora, meus irmãos. Deus trabalha de dentro para fora, de dentro para fora. E quando Ele faz essa obra de dentro para fora, você fica transformado. E hoje eu sou transformado pela glória do Senhor, pela bênção poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E estou apresentando para vocês esse Deus que está mudando, vai moldar a vida de vocês. Então, meus irmãos, onde está a fé de vocês? Está em Deus mesmo? Se está demorando a vitória chegar na vida de vocês, dê uma vistoriada assim e veja. Direcione bem certinho para ver se está em Deus. Porque Deus trabalha através da nossa fé. E a nossa fé tem que estar totalmente nele. Então, meus irmãos, essa é a palavra de Deus. Quero que vocês agora reflitam. Coloque essa palavra no coração de vocês. Se tiver uma Bíblia, pegue, medite ela e veja. Direcione a fé de vocês. Eu tenho fé em Deus, que Deus está agindo agora e tenho convicção que a vida de vocês está sendo transformada em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o mesmo Deus de ontem, de hoje, eternamente está aí com vocês. Fique com Deus, meus irmãos. Um forte abraço e não se esqueça, ative o sininho para que a bênção de Deus chegue até a casa de vocês. Estamos juntos. Fique com Deus. Forte abraço.